Bom dia, tarde, noite, não importa onde você estiver. Esse vídeo aqui, ele vai estar... vocês vão ver ele em vários vídeos, tá? Porque eu vou estar usando o mesmo vídeo, no caso, como entrada e como fechamento de uma sequência de vídeos, né? Que eu fiz sobre o shintoísmo, né? É um vídeo que, inclusive, teve bastante gente que pediu, tá? Teve gente que se interessou de outras províncias, né? Que acharam muito legal esse assunto. Então, inclusive, tem gente que está se preparando para participar presencialmente das aulinhas com o sacerdote, né? Porque é um sacerdote de verdade, né? E aí, no caso, então, né? A questão é, eu fiz um vídeo, né? A nossa conversa foi de cerca de 2 horas e meia, né? E não tem como, não tem condição de eu postar um vídeo de 2 horas e meia para vocês, principalmente que eu pretendo postar uma tradução de tudo, né? Separado, eu falando, não vou traduzir por cima, né? Porque eu quero que quem entenda japonês possa assistir o vídeo na íntegra, no japonês, entendeu? E porque querendo ou não, por mais que eu traduza o conteúdo, ah, durante a conversa ali, você tem toda a forma de falar da pessoa. Isso tudo influencia na compreensão, entendeu? Então, basicamente, eu pretendo manter na íntegra para quem quiser assistir na íntegra, e vou fazer uma parte separada ali dentro do vídeo onde eu vou só explicar tudo. Meu Deus, tem uma abelha aqui. Em português, no caso, fazendo uma tradução, uma interpretação para vocês, entendeu? E bom, no caso, por que eu tô fazendo esse vídeo? Porque esse vídeo aqui agora, ele justamente como é que fala? Meu Deus, me fugiu a palavra. O início do vídeo. A abertura, isso, a abertura, me veio na cabeça. Essa é a abertura dos vídeos, né, no caso, que estão seguindo. O primeiro vídeo só dessa coisa de sintoísmo, ele tem uma abertura própria. Por quê? Porque é a parte que eu tô falando em português com vocês, né? E ele também tem um fechamento em português, porque eu fiz no dia, eu peguei o mesmo fechamento do dia e joguei tudo num vídeo só para ser uma introdução do que a gente ia fazer no dia. E os demais vídeos são justamente as aulas, onde a gente conversou com o cara e tal, né? Então ali vai ter ele falando, vai ter eu traduzindo depois, e aí por isso eu preciso de uma abertura e de um fechamento. E aí no caso é isso que eu estou fazendo agora para vocês, entendeu? No total são 8 vídeos, tá? São 8 vídeos, porém como eu falei, o primeiro só que já vai ter a abertura e fechamento. Do segundo para frente, eles vão estar usando todos eles, né? Compartilhando essa mesma abertura e o mesmo fechamento, tá ok? E a ideia é que vocês possam aí tá se divertindo com esse conteúdo, né? Então, se você quer ouvir todo o conteúdo sobre o shintoísmo, é importante você assistir, em primeiro lugar, todos os 8 vídeos, e em segundo lugar, assistir eles na ordem cronológica deles, tá? Porque senão vai ser difícil de entender. Porque eu fiz cortes bruscos, entendeu? Eu peguei mais ou menos ali a mesma faixa de tempo e pum, cortei, né? Então, para ficar mais compreensível a conversa, não tá separado por tema nem nada, tá? Então, vocês têm que assistir cronologicamente e provavelmente vão ter que assistir todos os vídeos, beleza? Bom, antes de eu continuar falando um monte de coisa, deixa eu pedir para vocês não esquecerem de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para receber notificação de novos vídeos. Olha a descrição do vídeo que tem informações importantes como onde sou, etc. Tal, e também deixem comentários não só para engajar o vídeo, mas também para deixar esse canal cada vez mais na cara de todos vocês. Aproveitem os comentários para deixar sugestões, que eu sempre levo em consideração na hora de criar novos conteúdos, né? Já dito isso, então, no caso, espero que vocês curtam. Eu não vou falar muita coisa, tá? Porque nessa introdução, porque não tem mesmo muita coisa para falar, tá? Basicamente, vocês assistem o vídeo, assistem a tradução. Quem entende japonês assiste só a tradução, só o japonês. Quem não entende assiste a tradução, se for o caso, né? Quem não entende, eu aconselho a assistir o original também, por uma questão até de repente, usar isso para aprender o japonês, né? E tem gente também que entende o japonês, mas se quiser assistir o português para ter ali um comparativo de como que eu traduzi, né? Porque é uma interpretação, gente, não é uma coisa ao pé da letra, tá? Então, também fique à vontade, tá ok? Então, é isso. Espero que vocês curtam, né? Em breve, se tudo correr bem, a gente vai estar fazendo vídeos de outras religiões também, como o budismo, etc, tal, né? Quem quiser entender como que a gente chegou aí nesse tipo de vídeo, né? Tem um outro vídeo que antecede todos esses, né? Vocês podem procurar lá como dentro da minha lista ali de canal, aprendendo sobre shintoísmo com um sacerdote de verdade, alguma coisa assim, não lembro, né? Ou se era preparando aulas, alguma coisa desse tipo, agora eu não lembro, gente. Procurem lá na lista de vídeos, né?
Se vocês quiserem, vocês podem procurar na lista sua, porque como é o lugar em sua, então ele tá lá, né? E também deve estar nas curiosidades do Japão, tá ok? Então, de maneira geral, é isso. Espero que vocês curtam aí o conteúdo e que isso possa agregar algo para vocês. Até! さっきも書いたように仏教と神道これが二大で仏教っていうのはね皆さんね仏教ってよく分からないですよ、なぜかというと仏教っていうのはね宗派があるんです、でこれで漢字で書いてあるから分かりにくいと思うんですけどもここに一覧表が実は載ってます。コピーしてあります。この一覧表の上の一覧表の部分が全部仏教です。仏教の宗派っていうのは基本的にこれしかありません。そうこれしかないんです。これ以外の宗派っていうのはほとんどないんです。で、ご自分の近くにあるお寺さんっていうのは必ずこのどれかに当てはまります。で、仏教っていうのはもともと奈良時代から起きましたので、奈良時代に奈良仏教っていうのがあって、で、次に平安仏教っていうのが来て、で、最後に鎌倉仏教が来て、その後生まれてないんですよ、日本では、仏教は。ずっと生まれてない。不思議なこと今まで。鎌倉時代で全部生まれちゃったの、仏教は。だから他のものはね、生まれてないってことをちょっと理解しておいてください。で、これだけのものを把握してしまえば、仏教全部把握できます。これだけで。で、仏教は基本的には、こうやって分けます。まず、学問ばっかりやってるところはまず一つ。これが比較的上の方。もう一つは、ご祈祷とかあるかな、うわーってやってさ、火焚いたりとかさ、ご祈祷って言うんですけど、やってる宗派。からもう一つは、あなたは必ず極楽に行けますよと教える宗派。阿弥陀仏って言うんですけど。南無阿弥陀仏って言うじゃないですか。そういうね、なんかちょうど学校で子供たちがそれを言うだけでとりあえずいけるなら楽とかなんかこうみんななんか言ってたみたいな。それを浄土宗って言います。で、もう一つが座禅組むところ。禅宗。あ、同じじゃないんだね。違うんです。で、この学問やるところ、ご祈祷やるところ、あなたは天国で極楽行けますよっていうところ、座禅を組むところ。この4つだって覚えてくださいです。仏教っていうのは。これ 4種類あるんだってことを覚えてください。これだけでも仏教も把握できますから。このどれかに当たるんです。この4つのどれかに当たってます。必ず。ね。これ以外に若干例外はありますけど、若干です。これだけ覚えておけばいい。で、日本の宗教って本当は面白くて、この仏教と神道っていうのはごちゃ混ぜなんですよ。で、神仏集合って状態なんです。で、それが漢字書くとちょっと難しいんですけども、神、神、仏。で、これが集合って言って、一緒になりましたって形。こういう形になってます。だから、150年前までは神道も仏教もずっとごちゃごちゃの状態。ごちゃごちゃの状態で来ました。で、それを大変、それ一番表している宗教ってのがあって、これは仏教でも神道でもない宗教で、山伏って聞いたことない。私は、ね、修験道って聞いたことない。山伏。私は聞いたことない。ちょっとね、もしかしたらググれば出てくると思うんだけどね、山伏っていう存在がいるんですよ。それは山の中にこもって修行する人たちなんですけども。そう、多分表現は知らないけど、説明聞くとそういうことね。山伏って山の中で修行をしている人たち。その人たちっていうのが、これ神仏集合を一番色濃く残している人たちが今でも残っています。山伏っていう人たち。これは仏教でも神道でもないんです。別のものなんです。そういうことをやってる人たちもいます。長野県で一番有名なのは御嶽山。御嶽山。あれが有名ですよね。御嶽山。あと富士山。富士山ね。あと戸隠。長野の方で戸隠って知ってます？多分聞いたことある。戸隠ともそうですね。そういうところにいるのが戸隠。あれじゃん。長野にいたとこじゃん。長野の近くだよ。そう、なんかこう、多分神社でその名前だけは、なんか神社で回ったところがあったの。いっぱいなんかでっかい木がついてて。あそこもそういうところ。だから、30分か。30分。死ぬほど歩いた。死ぬほど歩くところ。ああいうところに山伏ってのがいて、山伏っていうのが
活動してるんです。あれはあれで別なんだね。あの神社はあの神社で神道。神道だけど他に山伏っていう人たちも別に活動してるんです。だから御嶽様、御嶽神社っていう神道の神社もあるんです。はいはいはい。だけど御嶽教って言って別にこの人は山伏の教団っていうか組織があるんです。別に。その中っていうこと？いや別で。別ですね。完全に別です。だけど同じところで修行してるんです。そういうね、だからこの仏教と神道とあともう一つ何があるかって言ったらこの山伏、これを修験道と呼んでますが、まあ、難しい言葉なんでいいです。山伏って覚えておきます。これ山伏って言います。この山伏っていうのは結構ね外国から来られた方は理解できないと思います。この山伏って存在は本当に中途半端。まあでも今聞くと結局は両方の間ですからね。両方のいいところを取ってチョイスしてやってる人たち。それ山伏って言います。この山伏っていうのはね、日本の宗教の日本の信仰を教える中で一番の、ポイントです。これが。で、ちょっとさっき御柱の話があったので諏訪大社の話に行きましょう。はい。で、諏訪大社っていうの4つあるって話しましたけども、ちょっと漢字書きますよ。ちゃんと書きますね。諏訪大社ってこう言いますね。はい。こう書きます。で、上社、本宮、前宮、下社、秋宮、俺前宮知らないんだよね。本宮はあれでしょ、大きいところよ。柱のところね、前宮。ちょっと待ってて、本宮はなんだっけシャトレーゼっていうかマックの道をまっすぐそうあそこが本宮だよね。本宮。前宮ってどこ？もっとね、もっとチロの方。ドンキあたり？ドンキの前。そう。ドンキの前である？全く知らない。ちょっと言ったらちょっとドンキをちょっとあ、わかった。昔話だけ聞いたか。分かれ道の。そうです。なんとなくわかりました。はいはいはい。これが本宮、前宮、秋宮、春宮4つで1つなんです、諏訪大社っていうのはね。で、もともとこの4つで1つなんですけど、もともと下社と上社は別々の神社でした。江戸時代まで。江戸時代になって初めて1つの神社だったんです。それまで別々の神社。ですから、お祭りの内容が全然違います。上社と下社では。上社はどちらかというと、狩りがメインです。下社はどちらかというと農業がメインです。こういうお祭りが違っているんだってことを覚えておいてください。ね、で、一番なのが、1月1日の元旦の日に、河津狩りの神事ってあるんですよ。何やるかっていうと、眠ってるカエルを川の中にみんなが入って、びしょびしょになってね、川の中に入っていって石をどけるんですよ。そこにね、寝てるカエルいるじゃんかって、冬眠して、寝てるカエルを串でぶっ刺して、その神様にあげるって行事なんです。俺聞いたことだから要するにそんだけ狩りの神様、その動物を飼っていくって神様で、それは神様の食べ物としてカエルを差し上げるんです。それは河津狩り神事って1月1日なんですよね。で、さっき言ったように4月15日には今度鹿の頭を75とちょん切ってやっていたんですが、それも明治で終わっちゃって、明治からは鹿の頭の剥製だけ、今回4等分やったかな。そうですね。4等分頭だけを上げて代わりにしてますけども、そういうことやったりとか、この神社ってはどちらかというと狩りの神様。下社ってのはね、田んぼを起こしたりとかね、そういう神様なんですよ。田んぼを起こして稲植えてっていうのが下社側の神様。で、こちらは、男神。こっちは女神。つまり、こっちが旦那さん、こっちが奥さんってことです。って言われてます。で、お見渡りって聞いたことあります。はい。きっと
ずーっと見たことないでしょ、思い当たりなんて。そこもうね、7、8年ないからね。そうだね。ね多分一回だけ、見には行ってないけど、テレビで。見たはいはい。ああ、見たよ。俺は、渡ってるのはね、白そうなとこ。なってるのは見たことあるけど、お祭りとかはそういうのは全く見たことない。とね、どういうことかというと、諏訪湖ってこう三角形になってて、ここに下社があって、ここに上社があって、ここにお見当たりが、簡単に言うとこうできるわけですよ。俺それ知らなかった。単純に諏訪湖の真ん中に比率が出たらそれはそれでと思ったけど、ちゃんとつながってるんだね。そう、それから基本的には、意味は、ここの男神様が、こっちの女神様、ごめん。女神様のところに男神様が通うんですよ。で、そこが割れるわけですよ。で、割れ目も3箇所できるんですよ。1、2、3つぐらいに、3箇所ぐらいに割れ目ができて、3本割れ目ができるのをお見当たりです。これも、男の神様は女の神様と通ったんだって言われる伝承ですよね。これはお見当たりっていう行事ですね。で、昔はね、お見当たりもね、1メーター20センチはこんぐらいこんぐらいまで盛り上がったの。ガーンって。で、もう、諏訪湖の氷も50センチは香ったわけ。です、昔はね。それすごかったんだけど、今はもう本当にもうペラペラぐらいしか変わらない状態になってて、温暖化のせいかなと思うんですけども、それが、この男神様、女神様ってこともちょっと覚えてますね。神社は男、下社は女。ね、ご夫婦ってことです。でもって、一番諏訪大社って全国で有名です。何が有名かっていうと、まず一つ、諏訪大社はお抹茶って言ってお別れの神社が1万社あるんですよ、全国。諏訪神社って呼ばれる神社が1万もお別れがあります。なぜかっていうと、いくつかの説はあるんですが、一番なのは、これはね、覚えて書いてほしいんですけどもね、ちょっと漢字で書くから後で説明しますね。はい。これで、かじきめんって読みます。これどういうことかというと、実は日本っていうのは仏教の影響で、四つ足、つまりその牛とか馬とか、タヌキもそうですよね。からあと鹿、からあとイノシシ、これも食べちゃいけなかったんですよ。昔。150年前までは。食べちゃいけなかったの。その代わり鳥は良かったの。鶏肉は食べれたの。どうしてかというと、4つ足をついてるものはダメなんですよ。鳥は2つじゃ足が。だから食べれたんですよ。で、他のは食べちゃいけなかった。ですが、諏訪大社だけ、この諏訪大社だけが、このカジキ麺っていうのを発行する。カジキ麺ってどういうことで、これ、鹿を食べる免許って書いてあるんですよ。つまり鹿を食べていいよ。つまり四つ足のもの、すべて食べていいですよって免許を発行できたの。諏訪大社全国で唯一。で、それが欲しくて、諏訪大社は欲しいってそこからじゃ持ってったわけ。そっかそっか。で、さっきの鹿とつながるわけ。鹿を食べていったでしょ。鹿を食べる文化。諏訪ってところは、鹿を食べる文化なんですよ。昔じゃあみんな、神道に入ってる信者の人たちも、四つ足のものを食べちゃいけなかったんだ。そう。つうか、昔は神仏一緒だから、ごちゃごちゃになった。ごちゃごちゃになった時ね。で、昔はね、神道は仏教って分かってなかったんですよ。もうごちゃごちゃになったんですよ。ごちゃごちゃに。くしゃくしゃになった状態ですから、これに説明するとややこしいんでしませんけども、ごちゃくちゃだった。その中で、カジキ麺というものを発行して、鹿の肉が食べれた。というのが諏訪大社の特徴です。で、これによって全国1万社の御分社がある。これは全国でも3本の指に入る量の多さです。これは。一番多いのはお稲荷さんですよね。お稲荷さんそこら中にありますよね。そこから中にあります、お稲荷さん。お稲荷さんが一番多いということですけどもね。お稲荷さんが一番多くて、これ1万社って多いです。で、これが諏訪大社とカジキ麺っていう話。ね。
鹿の国って映画が最近流行ってるって知ってます？鹿の鹿の国っていう映画。知らない。知ってるんだ。知ってる？鹿の国って映画では、この鹿を食べるってことがテーマになっている映画なんですよ。ね、諏訪大社の。そういう映画が今ね、岡谷スカラ座でもう終わったのかな、まだやってるかなぐらいですね、今ね。でそういう映画もね、あるってことですけどもね、今流行ってる、ものすごい流行ってるらしくて。で、この、あと、諏訪大社の特徴っていうのは、これもね、ちょっと難しいんですけどもね、これはね、ちょっと覚えておいてほしいのが、これ本殿って言います、これで。この本殿ってのは何かっていうと、神様を入れておくところなんですよね。ところが、うちにもありますよ、本殿って。神様を入れておくところあるんです。神様何が入ってるかっていうのは分からないんです。我々は。見ちゃいけない。あ、そうなんだ。そう。これが神道の特徴。見ちゃいけない。何が入ってるか見ちゃいけない。我々っていうと、私たちも見ちゃいけないし。誰でも見ちゃいけないんだ。そう。誰も見ちゃいけないものなんですよ。で、この本殿ってところが入ってます。ところが諏訪大社ってのは本殿がありません。つまり、神様を祀っとくところがないんです。なぜか。必要がなかったからです。なぜ必要がないかというと、これもné,諏訪大社の最大の特徴。E aí, pessoal, estou aqui de novo para falar para vocês, para falar não, né, para fazer para vocês mais uma tradução aqui dessa outra parte do vídeo, essa que é a penúltima, né, nossa, eu tô morrendo de canseira, né, quero pedir muito para vocês, olha, não deixar de se inscrever no canal, me dar joinha, etc, tal, porque eu mereço, eu nunca me senti tão cansado em todos os vídeos que eu já fiz, esse foi o que eu mais me esforcei, tá? Chegar ao ponto de eu ficar pensando se eu realmente quero continuar fazendo vídeos desse tipo, porque cansa mesmo. Aquela coisa, né? O vídeo em si, na hora de estar fazendo, ele não é cansativo. O ruim é esse negócio de ficar traduzindo, depois fazendo vídeo com a tradução e tal, é complicado. Mas beleza, vamos deixar isso de lado, né? Então deixa eu ir ao que interessa, né? Eu vou estar fazendo então aqui para vocês essa tradução dessa parte do vídeo, né? Se você caiu de paraquedas aqui, eu quero pedir para você não assistir a partir daqui. Volta desde o primeiro vídeo, tá? Se você for lá, eu fiz uma lista especial sobre esses aprendizados sobre o Shintoísmo, tá? Então começa do início, tá? Aprende desde o início. Por quê? Porque no caso, eu fiz uma palestra, eu participei de uma palestra de 2h30 mais ou menos, né? De duração. E se eu fizesse a tradução tal, ia ser mais de 5 horas de vídeo, ninguém ia assistir, então o que eu fiz? Eu recortei ele em 8 partes, né? Só que essas partes não estão divididas por tema, etc, tal. Foram cortes bruscos, entendeu? Eu peguei mais ou menos, deixei mais ou menos no mesmo tempo e pum, cortei. Então, levando isso em consideração, se você começar a assistir a partir daqui, você não vai entender, você vai ficar perdido, então volta desde o início, assiste lá desde o início, tá ok? Outro ponto interessante que eu preciso que vocês entendam sobre como é que funciona a minha tradução aqui. Ela não é uma tradução ao pé da letra, tá ok? Ela é uma tradução onde eu, de maneira geral, faço uma interpretação do que foi dito, né? Muita coisa eu tive que aumentar do que a pessoa nem tá falando, mas tive que acrescentar. Por quê? Porque pessoas que moram no Japão tal, tem ali um contexto, fica mais fácil de entender, mas para quem, por exemplo, não tem nenhuma ligação com o Japão, não entende absolutamente nada, essa pessoa não vai entender. Então, eu tive que acrescentar, às vezes, coisas para tentar fazer ser mais compreensível para qualquer pessoa que escute esse vídeo, tá? Logicamente que eu tentei, à medida do possível, preservar, né, o conteúdo original dentro da tradução, mas ainda assim é importante saber que não é a pé da letra, tá ok? Outro ponto interessante que eu quero pedir para vocês, assim, não se incomodarem com o fato de que a maior parte do tempo eu vou estar olhando para baixo. Por quê? Porque aqui na minha frente tem um computador, esse é o meu computador, né? E aqui eu escrevi tudo que eu tinha que falar para vocês, o que eu fui traduzindo e tal, e aí eu vou lendo e falando para vocês, tá ok? Então esse é um ponto que eu preciso que vocês também compreendam, né? E além disso também tem a questão de que eu vou explicando para vocês de maneira geral, falando, né? Ó, o sacerdote falou isso, eu disse isso, tal, né? Eu ainda no início dos vídeos, né? Eu tava tentando começar a buscar uma forma de facilitar para vocês. Eu tava tipo assim, erguendo a mão quando o sacerdote fala, tal. Mas não, isso é muito cansativo, então eu não pretendo fazer mais isso, né? Vou simplesmente ir explicando para vocês quem tá falando. Também não tem condição de eu ficar tipo fazendo teatrinho, né? Fica de um lado, fica de outro, tal, né? Então, até para garantir aí que vai ser tudo muito bem compreendido e
fácil também o máximo possível para mim, então vou só estar explicando para vocês quem falou o que, etc, tal, tá ok? De maneira geral, acho que é isso, então deixa eu começar logo para explicar para vocês o que está escrito aqui. Então vamos lá, né? Já começa com o que o sacerdote estava dizendo. Eu tinha escrito antes também, mas de maneira geral, no Japão temos o Shintoísmo, que é o Shinto, e o budismo, que é o Bukkyo. Mas o budismo, ele tem um problema que dificulta das pessoas entenderem ele por completo. Ele tem várias vertentes. Eu preparei aqui uma lista, né? A parte superior é toda de budismo. Essas são as únicas vertentes do budismo. Se tem um templo budista perto da sua casa, ele com certeza se enquadra em uma dessas vertentes. O início do budismo no Japão começa com o budismo de Nara. Depois aparece o budismo de Heian e por fim aparece o budismo de Kamakura. Após isso, não nasceram mais vertentes do budismo. É estranho, mas até hoje não houveram outras. Após o Kamakura, não aparecem outras e por isso, tendo ciência destas que estão aí, vocês têm ciência de todas. A divisão básica do budismo é a seguinte. A que é completamente acadêmica, só estudam, especializados em estudo, ou seja, o Gakumon. Esses são os de cima. Outros são os que só oram, especializados em rituais, ou Gokito. Outro é aquele que ensina que você com certeza alcançará o paraíso. Os que fazem o mantra Amidabuts, né? Dizem Namo Amidabuts. Conhecidos como Joudoshu. Outro é os que fazem Zazen, que é aquela coisa de sentar e meditar. Aí eu digo para ele, né? Então, não são todos os mesmos? Só para vocês entenderem, eu disse isso porque para mim até então, tudo que ele falou ali era tudo budismo e era uma coisa só. Mas no caso ele está explicando que são 4 tipos diferentes, né? E ele fala, não, desculpa, eu falei errado. E ele responde, não são. Ou seja, não são os mesmos, né? É só aprender que são esses 4 tipos que eu disse. O que estuda, o que ora, o que diz que você vai para o paraíso e o que medita. Tenha em mente que são esses 4 tipos. Sabendo disso, você entende o budismo. Com certeza se enquadra em um desses. Na verdade, tem algumas pouquíssimas exceções. E uma coisa interessante sobre a religião japonesa é que o shintoísmo e o budismo são todos misturados. Eles estão no estado de Shinbutsu Shugou, ou seja, sincretismo shintoísta budista, né? Eu expliquei num outro vídeo antes desse, melhor, o que é o sincretismo shintoísta budista, mas se vocês quiserem, procura aí no Google, ele vai estar explicando melhor. Eu não vou gastar muito tempo da explicação hoje, aqui, desse vídeo, para poder explicar, tá? Ou seja, até 150 anos atrás, o shintoísmo e o budismo eram uma bagunça, tudo misturado. E a religião que mais demonstra essa bagunça é uma religião que não é nem shintoísmo nem budismo. Já ouviram falar dos Yamabushi? Yamabushi são eremitas ascéticos das montanhas japonesas, né? Eu busquei no Google, né? E aí ele continua, né? Se procurar no Google, deve de aparecer. Mas no caso, existem indivíduos que são os Yamabushis. É um eremita que fica isolado nas montanhas, tipo que treinando eternamente em contato com a natureza. A gente fala o eremita, mas é um grupo, tá, de gente assim. Essas pessoas são as que melhor demonstram essa coisa de Shinbutsu Shugou, o sincretismo shintoísta budista. Eles não são nem budistas nem de shintoístas, são outra coisa. Na província de Nagano, os mais famosos de montanhas são os do Monte Ontake, ou Ontake-san, né? Tem também no Monte Fuji, o Fuji-san. Tem também o do Togakushi. Lá para os lados da cidade de Nagano tem o Togakushi. Vocês conhecem? E aí eu respondo, né? Ah, Togakushi é aquele lugar que fomos em Nagano. Eu falei com a minha mulher porque a gente foi para lá, né? E no caso tem vídeo no canal. Quem quiser ver, procura lá. Acho que é o Templo das Árvores Grandes, agora eu não lembro, tá? Mas eu fui lá. Eu não escrevi Togakushi exatamente, tá? No nome do título. Isso fica lá em Nagano, ele fala, né?
Aí eu digo, né? Nós fomos em um templo com esse nome, com árvores enormes. E aí ele responde, isso, ali mesmo. E aí eu respondo, né? Um lugar que andamos 30 minutos, andei até a morte. E damos risadas disso, né? E aí ele responde, isso, um lugar que se anda até a morte, porque anda bastante, né? Ali também tem Yamabushi. E aí eu falei para ele, o templo em si é shintoísta. E eu ia continuar falando, mas ele já se adiantou. Ele, sim, é shintoísta, mas além da parte shintoísta, lá tem as pessoas que cultuam lá separadamente como Yamabushi. Em Ontake é igual. Lá tem um templo shintoísta lá. Mas lá também tem separadamente um grupo, os Ontakekyo, que são os Yamabushis. Totalmente separados, mas estão lá no mesmo lugar. Então temos o shintoísmo, o budismo, e se for para outra religião, seria os Yamabushi. O nome correto seria Shugendo, mas é mais fácil aprender como Yamabushi. Para os estrangeiros, deve ser bem complicado de entender sobre a existência dessas pessoas, dos Yamabushi, porque é bem misturado. Tipo, eles escolheram o que consideravam bom de cada religião e criaram a deles. Eles são os Yamabushis. Eles são um ponto importante na hora de explicar sobre a religião japonesa. Nós falamos um pouco sobre o templo Sua Taisha antes. Vamos falar um pouco mais sobre ele agora. O templo Sua Taisha, eu expliquei que tem 4. Tem o Kamisha, que remete à cidade de Sua, e aqui tem o Honmiya e o Maemiya. No caso, o Kamisha é tipo assim, a exemplificação desses dois, tá? Então são 2 aqui, né, primeiro. E tem o Shimosha, que remete à cidade de Shimosua, e aqui tem o Akimiya e o Harumiya. Esses 4 formam 1. Hoje eles são 4. Hoje os 4 são 1, mas originalmente o Kamisha e o Shimosha eram templos separados. Até a Era Edo. Após entrar na Era Edo, eles se unificaram. Até então eles eram templos diferentes. Por isso, os conteúdos dos matsuris, ou seja, festivais e carnavais deles, né, rituais, são completamente diferentes. A parte do Kamisha é mais voltada para a caça, que em japonês se fala kari. O Shimosha é mais voltado para a agricultura, que em japonês se fala Nogyo. Então tenham em mente que eles têm matsuris totalmente diferentes. Um dos principais eventos ou rituais é realizado no dia 1º de janeiro e se chama Kawasugari Shinji. Eles entram dentro de um lago, se molham todo e movimentam as pedras. Ali tem sapos dormindo, que estão hibernando. Eles pegam esses sapos e eles empalam em espetos e oferendam aos deuses, né? Esse é o ritual. Como é um deus da caça, então é oferendado um animal como caça para se tornar comida para o deus. Ele está falando do Kamisha, tá? Por enquanto. E como eu expliquei antes, no dia 15 de abril tem o ritual de cortar a cabeça de 75 veados. Esse ritual continuou até a Era Meiji e foi alterado para a cabeça de madeira de veados. Dessa vez, se não me engano, fizeram com 4 esse ano. Então eles oferendam a cabeça de 4 veados. Tem esse ritual também. Só para explicar para vocês, né? Porque isso está no outro vídeo, né? Que aqui ele só comentou cortar a cabeça de 75 veados, mas tecnicamente o ritual meio que seria cortar a cabeça de 75 veados, isso antigamente, tá? Aí eles oferendam 75 cabeças dos veados para os deuses e os corpos são comidos pelas pessoas que estão ali participando do Matsuri, ou seja, do festival, do carnaval ali, tá ok? Do ritual. E aí, então ele continua, né? Tem esse ritual também, que é o do negócio. Inclusive, ele porque, tipo assim, ele tinha explicado antes que antigamente cortava 75 cabeças de veados, e aí, nos tempos de hoje, eles pararam de cortar a cabeça dos veados e meio que eles usam cabeças de veados de madeira, então fazendo ainda o ritual só, né? Então, continuando, né? O deus do Kamisha é um deus da caça, né? Já o deus do Shimosha é um deus do plantio. Ali eles preparam um arrozal e plantam arroz como ritual. E o deus do Kamisha é um deus homem, enquanto que o deus do Shimosha é uma deusa mulher, tipo sendo marido e mulher. E já ouviram falar do Omiwatari? Vocês não viram, né, recentemente, afinal, ele não ocorre há mais de 7 ou 8 anos.
O que é o Omiwatari? O Lago de Suwa tem um formato meio que de um triângulo. Em cima tem o templo Shimosha e embaixo tem o templo Kamisha. E de forma simples, o Omiwatari acontece de um templo para o outro. E aí, só para vocês entenderem, o Omiwatari é uma rachadura que dá no lago, né? E que acontece de uma ponta a outra, né? Bem na direção dos templos Shimosha e Kamisha, né? É dito que o deus homem atravessa o lago para se encontrar com a deusa mulher uma vez por ano e por isso deixa rachaduras no lago. Então, ele tinha comentado antes, né? Ele falou até aquela forma, de uma forma simples, o Omiwatari acontece de um tempo para o outro, tá? Então, aí eu falei para ele, isso eu não sabia. Eu achava que que simplesmente se tratava de rachar o lago no meio. Aí só para entender, porque eu falei meio que de uma forma que não foi muito claro, né? Eu conhecia a história dos deuses, né? Mas eu não sabia que os templos e as rachaduras eram alinhadas. Eu achava que, tipo assim, deu a rachadura no lago, é o Omiwatari. E aí, então, ele continua, o sacerdote, né? Então, a história é que Deus homem visita a deusa mulher, e no caso ele vai e volta, por isso acontecem 3 rachaduras. Por isso, é dito que o deus frequentou a casa da deusa, por causa das 3 rachaduras, né? Isso é o Omiwatari. Antigamente, a rachadura chegava a 1,20 m de altura, e o gelo do lago de Suwa chegava a 50 centímetros de espessura, né? Antigamente. Mas por causa do aquecimento global, o lago congela uma camada muito fina hoje, né? E aí eu quero acrescentar para vocês, e é por isso que hoje em dia está sendo difícil de ter esse Omiwatari. Ele comentou, né, que já faz uns 7, 8 anos que não tem. É porque não tem congelado muito o lago, e aí não acontece muito isso, né, de rachar o lago, né? E aí ele continua. Mas lembre-se dessa história, né? O templo Suwa Taisha é muito famoso dentro do Japão. Por quais motivos? Primeiro, ele tem mais de 10 mil templos em todo o Japão. São 10 mil conhecidos como Suwa Jinja. Por quê? Existem várias teorias, mas a mais aceita é que é por causa do Kajikimen. O que é o Kajikimen? O Japão, por influência do budismo, era proibido comer animais quadrúpedes, como vaca, cavalo, kangoshini ou tanuki, né? Veado, javali, etc. Antigamente, até uns 150 anos atrás. Em troca, era permitido comer aves, quadrúpedes eram proibidos. Mas só o templo de Suwa Taisha emitia isenção para comer veados. Kajikimen, quando escrito em ideogramas, usa o ideograma, ou seja, o kanji de shika, que é veado, o kanji de comer, que é shoko, e o kanji de isenção, que é men. E quando eles estão escritos juntos, muda a pronúncia e se lê Kajikimen. Então, uma das teorias é que como eles davam essa isenção para comer veados, enquanto os outros templos proibiam todos os quadrúpedes, meio que todos queriam templo Suwa Taisha na sua região para poder ter essa isenção. E isso fez com que eles crescessem tanto. E isso se liga com aqueles rituais que expliquei antes, onde eles cortavam a cabeça de 75 veados e oferendavam as cabeças aos deuses, e comiam a carne do corpo dos veados. Então já era cultural comer veados para esse templo, porque Suwa tem a cultura de comer veados. E aí eu falo, né? Então, os shintoístas de antigamente, incluindo os fiéis, não podiam comer quadrúpedes? E aí ele responde, né? Exatamente. Porque antigamente o shintoísmo e o budismo era tudo bagunçado e misturado, então ninguém podia comer no caso, né? É que em outros vídeos também ele explicou sobre o sincretismo shintoísta budista, ou seja, teve um período onde o shintoísmo e o budismo era tudo bagunçado, tudo misturado. Então, quando ele falou no início que por causa da influência do budismo não podia comer quadrúpede, automaticamente o shintoísmo também sofria influência porque estava tudo misturado, entendeu? Então, continuando. Então, essa era a característica do templo Suwa Taisha. Era possível comer veados porque eles emitiam permissão para comer veados. Essa quantidade de 10 mil templos é tão grande ao ponto de ser um dos 3 maiores em quantidade dentro do Japão. O que mais tem templo é o Oinari-san, o templo das raposas. Tem um filme em que comer veado é o tema, chama-se Shika no Kuni. Vocês conhecem? Que fala sobre o Suwa Taisha, está fazendo sucesso. Outra característica do templo Suwa Taisha é difícil de explicar, mas vamos lá. O lugar onde Deus fica se chama Honden. Aqui no meu templo também tem. Só para vocês entenderem, foi onde ele fez com a gente o ritual Matsuri, né?
Eu acho que alguns vídeos atrás ali tem um momento, tem uma parte que eu filmei ele fazendo o ritual com a gente, né? Não, nós não podemos ver o que tem dentro. É proibido olhar dentro desse Honden. Essa é uma característica do shintoísmo, não pode olhar. E aí eu pergunto para ele, quando você diz nós, ele não me deixou terminar, ele já se adiantou, né? Significa que nem nós sacerdotes podemos olhar, ninguém pode olhar. Ou seja, isso fica dentro do Honden. Acontece que no sua taisha não tem Honden. Ou seja, não tem o lugar onde se adora o Deus, porque o Honden é onde fica o Deus, né? Por quê? Porque não era necessário. Por que não era necessário? Essa é a grande característica do templo Sua Taisha. E aqui termina a tradução dessa parte do vídeo, né? E quando eu terminei aqui, eu cheguei à conclusão de que, nossa, esse corte foi realmente brusco, né? Porque aqui a melhor parte da história, né, que ele ia contar ali, né? O porquê que não é necessário ter o Honden, né? Sendo que o Honden, tudo quanto é templo tem o Honden, afinal de contas seria o lugar onde Deus fica mesmo, né? Não é bem uma questão de ser um altar, mas é como se fosse o altar, o lugar onde Deus fica, e é onde você vai adorar ele, né? Então, Sua Taisha não tem o Honden, e por quê? Ele ia explicar isso agora e infelizmente acabou o vídeo aqui, né? Ainda assim o próximo vídeo vai ser o último, vocês vão ter a resposta. Espero que vocês possam aí ter essa curiosidade e chegar até o último vídeo, tá ok? Então, bom, de maneira geral é isso. Não esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para receber a notificação de novos vídeos. Olha a descrição do vídeo que tem informações importantes como onde sou, etc. Tal. E também deixem comentários, não só para engajar o vídeo, mas também para deixar esse canal cada vez mais na cara de todos vocês. Aproveitem os comentários para deixar sugestões que eu sempre levo em consideração na hora de criar novos conteúdos. De maneira geral, é isso. A gente se vê então aí pelos caminhos da vida. No mais é só. Tchau! Então é isso, pessoal. Você que viu o início do vídeo sabe que isso aqui é uma gravação, né? Que está sendo reutilizada em vários desses vídeos, né? No caso desse aqui, em especial sobre o shintoísmo, né? Porque eu fiz a entrada e esse fechamento no caso. Separadamente, porque obviamente como eu cortei o vídeo, como vocês perceberam, então ele não tinha uma entrada e um fechamento para cada momento, né? Então no caso, por isso, eu estou aqui fazendo e acrescentando esse fechamento para vocês, tá ok? Espero que tenha sido interessante para vocês até aqui, né? Não esqueçam de acompanhar os próximos vídeos, tá? Inclusive eu tento, tá? À medida do possível, no finalzinho do vídeo, e aparece em algum canto aqui da tela, como sugestão de próximo vídeo, o próximo vídeo desse que você está assistindo. E quando você estiver assistindo o último vídeo, vai ter a sugestão do primeiro vídeo relacionado a essa série, tá ok? Então, se vocês quiserem, vocês acompanham por ali, ou também vai estar ali o que seria a pasta da lista de vídeos, né? Que também esse vídeo está. Essa coleção de vídeos está. Então você pode, de repente, a partir dali também escolher qual parte você está querendo assistir em seguida, tá ok? De maneira geral é isso. Espero que tenha sido interessante para vocês. Não esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para receber a notificação de novos vídeos. Olha a descrição do vídeo que tem informações importantes como onde sou, etc. Tal, e também deixem comentários, não só para engajar o vídeo, mas também para deixar esse canal cada vez mais na cara de todos vocês. Aproveitem os comentários para deixar sugestões, que eu sempre levo em consideração na hora de criar novos conteúdos, né? Normalmente eu falaria isso, eu já fazia o fechamento, mas como eu tenho que levar em consideração que além desses vídeos que seriam mais, intermediários, né? Que eles intermediam até o último vídeo em si, né? Não posso esquecer também que o último vídeo de todos, né? Que é o fechamento final de todos, também vai utilizar esse vídeo aqui final, né? Então, por isso, levando isso em consideração, vou só acrescentar mais algumas coisinhas, né? Eu espero que realmente tenha sido legal para vocês. Para mim foi. Eu fiz essas aulas, eu achei muito legal, sabe? Aprendi muita coisa. Teve muita coisa que eu não imaginava que eu ia, sabe, entender, tipo, coisas que, tipo, nem passavam pela minha cabeça. Isso é o legal de você falar com uma pessoa que tem conhecimento, né? E principalmente na questão de que é um cara que ele é um sacerdote de verdade, como eu já falei. Ele não é qualquer um, ele é um cara que realmente trabalha com isso. E também é um cara que, se você acompanha toda a explicação, não vou dar muito spoiler, né? Mas ele é um cara que ele é importante dentro ali dessa parte do shintoísmo. Ele não é qualquer um, entendeu? Ele é um dos que cuida, dos cuidadores dos templos, que não são muitos, entendeu? Tipo, cuidam de vários templos sozinho, né? Então é um cara realmente que sabe do que tá falando e que entende do que fala, tá?
Então, assim, foi muito interessante pra mim. E eu fico feliz principalmente porque, como ele é um cara que entende muito e fala com muita gente, então ele também tem muitos outros conhecidos e ele já se comprometeu a depois me apresentar alguém do budismo, né? E assim a gente pretende meio que ir se fazendo novos conteúdos pra vocês, né? Mostrando pra vocês mais sobre coisas assim difíceis de entender às vezes, mas que a gente pode se aprofundar falando com pessoas que realmente entendem do assunto, tá ok? E, bom, de maneira geral é isso, tá? Eu já fiz o bordão final. Depois, qualquer coisa, escrevam aí nos comentários o que vocês acharam, tal. Eu realmente me incomodo, tá? Eu leio os comentários direitinho e respondo todos eles, tá? Se eu não responder é porque alguma coisa aconteceu, porque na verdade provavelmente o YouTube não me avisou que chegou o comentário, porque também eu não fico olhando, né, vídeo por vídeo, né? Mas toda vez que o YouTube me manda uma notificação de que alguém comentou, eu vou lá, eu leio o comentário, eu respondo o comentário. Então eu fico muito feliz quando vocês comentam, mesmo que seja uma coisa como uma crítica, etc, tal, né? Levo sempre em consideração, beleza? Então, de maneira geral é isso. A gente se vê então aí pelos caminhos da vida. No mais é só. Tchau!